o clima em que o Flamengo se colocou, a forma como o Flamengo viveu essas últimas semanas, num período tão decisivo da temporada, né? Como ele fabricou os seus problemas em base quase semanal. Isso é muito impressionante, para um elenco tão experiente. Sem dúvida, a gente vai tratar desse... Fala, nação, vamos aí que os comentaristas do Troca de Passe, trazendo as informações aí do Flamengo, tá? As últimas informações aí que vem acontecendo no Flamengo, tá? Mas antes, deixa o like aí, se inscreve no canal, valeu? Então vamos à notícia. Esse assunto, né, a discussão, a briga entre Gerson e Varela no Flamengo, no treino de hoje, com direito a soco, nariz quebrado e tudo mais. Alex, começa o programa contigo perguntando o seguinte, já vivenciou algo parecido, troca de socos desse jeito entre... O Flamengo virou um clube de UFC, né, pessoal? Virou um clube de UFC. Dois companheiros de profissão, dois jogadores do mesmo time. Boa noite, Alex. Bem-vindo ao Troca. Boa noite, Felipe, Mansur, mestre Mansur, todo mundo que está em casa. Eu já vivi. Já deu soco? Já apanhou ou não? Não, eu nunca dei um soco na minha vida, cara. Teve briga, nem separar eu vou, na verdade, viu, cara? Se o cara quer se matar, se mata, né? Mas, ao mesmo tempo, cara... Eu concordo com ele, pessoal. O negócio de separar a briga... É uma situação chata, mas tudo depende do momento em que se encontra aquela circunstância, né? Nesses momentos decisivos sempre pesa mais. Então, quando aconteceu, já aconteceu vias de fato, já aconteceu algumas vezes de eu presenciar com alguns amigos essas outras situações, então você tem que ter realmente um jogo de cintura. Pode acontecer? Pode. Porém, de que maneira que vem essa tsunami, né? Será que é uma marolinha ou a onda é muito grande, sabe? Será que é algo momentâneo de um lance de jogo de algum dia, Felipe, ou não? Então, tudo isso que pode preocupar mais ou menos, mas do que vem acontecendo no Flamengo é que algo... A nota que eles soltam é realmente de baixar um pouco a poeira e tomara que assim eles consigam fazer, mas ao mesmo tempo da maneira que está essa liderança ali, através que seja do Sampaoli, não sei, está meio complicado. Vamos continuar conversando sobre isso. Antes, vamos colocar a Sofia Miranda no papo, porque ela vai tratar desse dia turbulento lá pelos lados do Ninho do Urubu. Fala, Sofia! Boa noite para você. Ele ia falar Urubives, né, galera? Ia falar Urubives. Amanhã tem Flamengo e Grêmio, jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, valendo vaga na finalíssima. A partida de ida terminou em vitória do Flamengo por 2-0 lá em Porto Alegre. A vantagem é ótima para o Flamengo, mas o clima nos bastidores do clube está conturbado. No treino da manhã de hoje, o volante Gerson e o lateral direito Varela discutiram e trocaram agressões. A apuração da notícia é do nosso colega Caê Mota, que apurou que o Gerson fez uma falta no Varela, que não gostou, ficou reclamando com o Pablo, zagueiro. E aí o Gerson retrucou, dizendo: o que esse cara tá falando aí? O Varela partiu para cima do Gerson, que se esquivou e deu socos no Varela. O Varela fraturou o nariz. Essa fratura foi confirmada depois que ele fez exames num hospital na zona oeste do Rio de Janeiro. Mas os dois estão relacionados para o jogo de amanhã. Em nota, o Flamengo publicou que resolveu a situação internamente no departamento de futebol e que os jogadores entenderam que foi uma situação de um treino disputado. O que chama atenção é que esse é o segundo episódio de agressão em menos... Eita, o treino que os caras saem na mão, hein, galera? Treino da porra. Menos de um mês envolvendo profissionais do departamento de futebol do Flamengo. Lembrando que no último dia 29, o ex-preparador físico Pablo Fernandes deu um soco no rosto do Pedro. Então, é nesse clima de caos que o Flamengo vai enfrentar o Grêmio amanhã, valendo vaga na finalíssima da Copa do Brasil. Obrigado, Sofia, com as informações do Flamengo sobre esse dia estranho, né? Mais um dia estranho no Flamengo. Depois do soco que o Pedro acabou levando, do preparador físico, que já acabou demitido. Agora, uma luta entre Varela e Gerson. Ô Alex, uma discussão, você já falou, já viveu isso na sua carreira. Você falou que é normal, às vezes acontece. Não é para chegar às vias de fato, mas não é a primeira vez, não é tão raro assim. Agora, quando acontecem dois eventos parecidos em um período de espaço bastante curto, pode ser sintoma de que o negócio está realmente ruim ou nem sempre é assim? Nem sempre é assim, porém, eu acho que o sintoma ele é ruim porque tudo que começou, e eu lembro da gente ter comentado aqui, depende de como eles vão conseguir gerenciar isso,
Depende muito a postura do que o Sampaoli vai tomar. E depois vai ter o jogo decisivo que acabou culminando também numa derrota com um jogo ruim, animicamente e tudo que acabou desencadeando isso. Um lance de treino pode acontecer? Pode. Não é frequente, mas pode acontecer. Só que ainda mais no momento mais tenso dessa forma, ele fica um pouco mais suscetível. São todos jogadores grandes, todo mundo é adulto e muitas vezes ninguém tá ali, né? O famoso, ninguém tem sangue de barata, não. Mas o momento quando é tenso para todo mundo, ninguém consegue, de repente, perceber e jogar um pouco de água nesse fogo. Então, não é comum, né, acontecer. Mas também não é muito estranho, mas o momento que veio, desde do caso do Pedro, é que acaba preocupando. Agora, dá para tirar algo de positivo nisso? Uma mudança de comportamento, porque parece que o Felipe Luiz chamou os outros jogadores, olha, não dá para ser assim, ou a gente começa a jogar bola, a se doar um pelo outro, ou o negócio vai desandar de vez. Dá para tirar algo de positivo de um episódio lamentável como esse? Sempre pode, sempre é possível, vamos dizer, você converter toda essa parte negativa e tudo, de repente, de pancada que esse Flamengo... Com a tua experiência, quando aconteceu na sua frente, em grupos dos quais você participava, teve reação positiva em alguma vez ou sempre foi negativa? Teve reação, mas nunca foi dessa forma, por essa circunstância, da maneira que aconteceu, que tudo é um pouco diferente. É um lance de treino que acabou, beleza, depois está tudo ali na amizade. Mas esse momento, ele pode sim gerar de falar, opa, nós chegamos realmente no limite, nós não podemos, agora a gente tem que se abraçar. Eu também já vi isso acontecer, de momento ruim, realmente converter em energia para trazer resultado. O problema é que quando chega às vias de fato, um nariz quebrado, é diferente de uma troca de empurrões, um supapo daqui, um supapo de lá, o soco na cara, né? O nariz quebrado é pesado, né? E é lógico que nós, quando está internamente, a gente procura passar ainda de uma maneira sempre amenizada para vocês, isso é óbvio, né? Então isso aí a gente sabe. Então a gente também não sabe o nível, às vezes o soco acontece, mas e aí? O que aconteceu isso? Será que isso... Como que repercutiu? Da onde que veio? Como que veio? Então, é lógico que é passado para a gente de uma maneira mais branda. O Varela foi parar no hospital. Exato. Foi de intervenção, com fratura. Os relatos são de muito sangue, de uma cena muito feia, né? Agora, é da natureza um pouco do futebol produzir alguns lances em que o sangue sobe e a coisa acontece num minuto, como o Alex falou, e de repente isso está contornado. A questão é quando você começa a fabricar com muita frequência esses fatos isolados. Eles deixam de ser fatos isolados. Então, fomos acompanhando um pouco essa sucessão de acontecimentos do Flamengo, né? A gente, ao longo do tempo, vai conversando com as pessoas, vai apurando e a gente vai dizendo, olha, seja em relação, e aí não é questão de colocar tudo nas costas de comissão técnica ou de direção, mas, olha, o ambiente, a relação não é boa, comissão técnica, a maneira como lida com alguns jogadores, há um questionamento, há um certo distanciamento, diferente do que o grupo de jogadores está habituado ou gostaria que fosse. Aí, de repente, vem o episódio do Pedro. Um auxiliar direto, um preparador trazido pelo treinador, desfere um soco num comandado, que é gravíssimo. Embora o clube, naquele momento, acompanhe o Pedro, faça o que deveria fazer, acompanhe o Pedro à delegacia para ele prestar queixa, as manifestações públicas de solidariedade ao jogador, por mais que ele tenha cometido uma indisciplina, me pareceram, por parte do Sampaoli, mas também por parte do Flamengo, tímidas, né? De pouca defesa clara, solidariedade clara a um agredido. Inclusive dos jogadores. Isso. E aí, você vem para esse episódio de hoje, somado a um time que não consegue desempenhar, em alguns jogos essa falta de desempenho, não é falar, eu acho muito, por vezes, muito superficial falar só em falta de mobilização ou de vontade, porque eu acho que mexer nisso é uma coisa grave, até pelos tempos violentos que a gente vive hoje. Mas parece uma falta de química ali, né? Que algo não aconteceu dentro desse grupo, uma mobilização em torno de um objetivo comum e o time não consegue desempenhar. Você vem para o episódio de hoje, parece algo de nervos à flor da pele, sabe? De um elenco que vive um ambiente conturbado em que as coisas não acontecem, super cobrado para que elas aconteçam e, de repente, estoura da pior forma. E aí você tem também uma dúvida quanto ao futuro, porque a reação do clube é muito diferente do que foi em relação ao Pedro, que foi agredido. Tudo bem que ele tinha cometido uma indisciplina, depois ele não vai a um treinamento, mas ele era um atleta, um trabalhador agredido no ambiente de trabalho por um superior. E ele acabou ficando fora de um jogo. E agora... Mas o senhor Pedro também tem culpa, viu, pessoal? Pedro também tem culpa nisso aí, viu?
de que maneira a não punição, a punição vai haver através de multa, mas de que maneira a reação diferente ela vai incidir no grupo. É o que a gente não sabe, como isso vai repercutir nas pessoas. Embora os jogadores eventualmente entendam, e aí é natural, que o jogo é muito importante e que, de repente, eles se sentiriam todos punidos por um afastamento. Ou vão entender que ficou barato esse tipo de comportamento. É muito difícil você medir isso de fora, né? Sabe o que é um detalhe? A gente vai conversando e vai melhorando, acho que o poder da argumentação, porque vai clareando coisas. Estão surgindo elementos, né? Porque assim, o Felipe Mansur e quem está em casa. Eu já vi situação, eu falo assim, nós não temos nada pré-concebido aqui, sabe? Assim, agora nós vamos para uma via, nós não combinamos isso aqui, gente. É assim não tem uma via que a gente quer, não, agora o problema é o São Paulo e a comissão, não. Só que tem casos dessa maneira que você já tem uma gerência que é bem tranquila e é um caso isolado e ele fica muito mais fácil de você punir ou não e seguir. Eu acho que a pior e mais grave punição o Flamengo está sofrendo que é essa parte anímica. Então pode ser que algumas vezes acontece isso também no futebol, de o treinador ou a comissão ter que ser trocada porque o comando de campo é deles. Então, esse comando de campo de primeiro preparador que deu soco, infelizmente, no Pedro, ali começa um negócio que é muito grave. De comissão, que é aquele negócio. Como é que um pai vai dar um soco no filho, um exemplo? Você tem essa responsabilidade, um diretor com o atleta. Isso eu vi até lá no Guarani, lá atrás, lá naquele finalzinho de 2003 e tal. Mas era um final de ano. Então, tem coisas que se você não... O que está demonstrando é que realmente essa gerência, ela não está tendo uma afinidade. Ou se a falta de uma gerência acima da comissão técnica faria com que uma troca você produzisse uma nova comissão técnica refém de um ambiente sem rumo, sem controle. Perfeito. Porque a sensação é de que há um descontrole total. Os acontecimentos absurdos se sucedem. Na teoria, teriam... Então essa foi a notícia aí, pessoal. Eles vão ficar falando aí só desse caso aí do Pedro, né, do soco. Comenta aí no vídeo o que vocês acham, tá? E estão confiantes para hoje aí, valeu? Um abraço, nação, e até a próxima notícia.